Professora Virgínia e professora Camila, querem se apresentar para a gente, por favor? Sim, eu posso apresentar-me rapidamente. Eu sou antropóloga, tenho trabalhado na área da antropologia da alimentação, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Obrigada. Obrigado, professora Camila. Eu atualmente estou fazendo meu estudo de doutorado na Universidade Federal da Bahia. Minha formação é nas ciências sociais e estudo e pesquiso aí sobre questões políticas de Timor-Leste. Obrigado, gente. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos, viu, gente? Obrigado pela contribuição, por estarem presentes aqui com a gente. Então, estava falando, esse GT, né, Geopolítica do Sul Global, Histórias Entrelaçadas, Sudeste Asiático, África Austral e Cone Sul, ele surgiu de três pesquisadores dessa região, né? Eu aqui do Brasil, o professor Carlos Lito, de Moçambique, e a professora Nica Barreto, de Timor-Leste. A gente estava querendo tentar um estreitamento e pensar pesquisas que estavam dialogando uma abordagem tanto que ultrapasse uma perspectiva um pouco mais eurocentrada, né? Um pouco na contramão disso, e também uma abordagem que ultrapasse os olhares normalmente voltados para questões do Estado Nacional, né? A gente chama de nacionalismo metodológico. Então, pensar como que pesquisas voltadas a conexões, estudos comparados, fluxos de ideias, de pessoas, de objetos, né? De mercadorias, né? E também isso interpela novas modalidades de metodologia de pesquisa, de fontes, e de estratégias de pesquisa, né? Então, e também esse olhar regional, o transregional, ele é muito propício e ele demanda obrigatoriamente a gente inventar novas estratégias de pesquisa. Então, esse GT ele foi pensado um pouco com essa intenção, um pouco experimental, mas por uma série de questões dos meus colegas, professores, eles não puderam estar presentes aqui, então, mas eles já agradeceram aqui a presença de vocês. Tá? E a gente já podemos dar início às apresentações. Eu acho que poderia, eu pensei na apresentação, começar com o Edmar, passar para a professora Virgínia, passar para a professora Camila e concluir comigo, e aí pensando numa lógica, né? O Edmar está pensando nos estudos mais ligados à África, a professora Virgínia, articulações com a África, né? Mas não especificamente só a África. A professora Camila também estabelece as conexões. Acho que esse é um caminho que é possível. Se pudesse começar com Edmar, a gente passa para o Edmar, tudo bem? Tudo bem. Pronto. Vocês conseguem enxergar aí minha apresentação? Sim, okay? Tá ótimo. Ok. Então, eu estava falando a respeito a minha ideia é o seguinte. Eu estou trabalhando, esse aqui foi um trabalho que eu apresentei num congresso, numa matéria, para obtenção de grau numa matéria, lá na Universidade do Porto, e eu falei sobre a questão dos ditadores africanos, como eles, tem aquela questão que a gente fala sempre sobre o que é a ditadura de verdade. Muitas pessoas acreditam que só porque a pessoa resolve ter um regime totalitário na África é um ditador realmente. Mas eu vou mostrar aqui, claro, eu não quero redimir ninguém, eu não quero dizer que ninguém, essas pessoas que eu estou citando, foram pessoas que fizeram alguma coisa fizeram somente coisas boas. Eu não vou redimir ninguém, tá? Mas eu quero mostrar o seguinte, que muitos deles foram nomeados como ditadores por conta de vários fatores, tá? Um deles é a necropolítica, no caso, tá? Mbembe fala sobre isso, sobre essa questão do princípio da necropolítica e do princípio autoritário. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Ele fala sobre o simbolismo que gira em torno da questão do autoritarismo. Ele fala sobre a questão de as pessoas que estão no território africano,
estão na África, elas são olhadas de uma forma diferente. Por quê? Porque eles estão lutando por uma liberdade que muitos acreditam que não é legítima. Tá? Então, ele fala sobre isso, que a história tem que ser vista, tem que ser revista, tem que ser mais que vista para poder redimir algumas questões a respeito da África. Aí eu venho a Foucault, que no caso, Foucault fala sobre outro motivo pelo qual muitos veem o ditador como uma pessoa maléfica, é a questão do biopoder, da biopolítica e do homos econômicos. Tá? Por quê? Porque, no final de tudo, esse indivíduo que resolve retirar do seu território, o colonizador, e torna-se um homem autoritário, ele está sentado em cima de alguma coisa que tem valor para eles, e nesse momento ele quer tomar de volta esse poder econômico do indivíduo. Tá? Então, ele fala sobre essa questão da economia, quando a pessoa que é nomeada ditadora, ela está ali naquele momento, ela está sentada em cima de alguma coisa que o europeu precisa, que o americano precisa. Tá? Outra coisa também que acontece, o perigo de ouvir apenas o lado do colonizador. Tá? O colonizado, em momento algum, é ouvido, e aí Chimamanda é fantástica nesse ponto, que ela fala sobre Nkali, que é um substantivo que pode ser traduzido, ser maior que o outro. Tá? Eles acreditam que, por conta do indivíduo resolver lutar pela sua liberdade, ele está tomando um espaço que era dele. Mas, na verdade, esse espaço sempre foi do indígena, da pessoa que está naquela região. Tá? Outro também que fala muito é o retorno ao estado primitivo de Aimé Césaire. Aimé Césaire fala sobre isso, fala sobre retornar às origens, dar ao africano aquilo que é realmente deles, aquilo que é de direito dele. Tá? E aí eu começo a citar algumas pessoas que foram taxadas, entre aspas, de ditadores, mas, na verdade, eram pessoas que lutaram pela sua liberdade, tá? Como, por exemplo, Samora Machel. Samora Machel é ex-presidente de Moçambique, tá? E ele sempre falou, se eles lutam pelo colonialismo, nós vamos lutar pela nossa liberdade. Tá? E fala sobre isso, fala sobre as questões que aconteceram durante muito tempo, que Portugal lutou pela sua liberdade em dois períodos muito distintos. Então, por que o moçambicano não pode lutar pela liberdade? E por isso, o que acontece? Como ele foi visto como o pai da nação, forças sul-africanas. E aí a gente vai àquela questão da CIA ter mostrado que o seu papel nessa derrubada do avião de Samora Machel, achando que, de repente, ia conseguir desmantelar o território africano, o território moçambicano. Acabou que aconteceu isso, mas só que aí unificou mais ainda. Tá? Lumumba, Patrício Lumumba também foi outro que ele falava sempre, o Congo é uma nação como todas as outras. Tá? O Congo é igual à Bélgica, que é igual à Alemanha, que é igual à França, que é igual a todos. Não deve ser visto de forma diferente. Tá? Claro que foi executado por Joseph Mobutu, no caso, que foi influenciado pelos Estados Unidos e a Bélgica. Tá? Pela questão no caso, do homos econômicos, no caso como chama ele? Que Foucault fala muito. Também teve o Muammar Gaddafi, tá? Que foi taxado como sanguinário, foi mercenário, foi bandido, mas ele fez uma revolução silenciosa. A Líbia cresceu muito com o Muammar Gaddafi. Tá? E a única coisa que ele queria fazer é o seguinte, ele queria reinar não pela religião ou pelos Estados Unidos, ele queria reinar para o povo. Tá? E aí foi executado pela Al-Qaeda, entendeu? Uma milícia treinada pela CIA e apoiada pela Mossad de Israel. Tá? Tomás Sankara foi um cara fantástico também, que falava muito sobre a União Africana. Todos eles falavam de uma forma ou de outra sobre a União Africana. Mas Sankara também falava muito bem a respeito disso. Eu vou mostrar outro também que falava muito bem.
Sankara falava que a revolução sem a mulher é uma revolução vazia. Tá? Por quê? Porque a mulher era o centro de uma nação, entendeu? Era o centro de autovolta durante um bom período. E se tornou Burkina Faso porque a mulher também ajudou ele. Tá? Aí ele foi executado pelo serviço secreto francês e pela CIA. Pode notar que sempre tem sempre tem a posição do colonizador sempre chegando, sempre querendo retirar do poder essas pessoas. Tá? Aí, Amílcar Cabral, aí eu parafraseio, aí, trocando um pouquinho de Hemingway, eu falo, o mais importante que lutar é quem está do meu lado. Tá? O Messezé, Amílcar Cabral, sempre falou, não importa com quem eu estou lutando. Entendeu? Quem achar, de repente, que está do meu lado, eu vou querer como amigo. Tá? Aí no final de tudo, ele foi assassinado pelos amigos deles, que no caso foram os fundadores do partido de Guiné-Bissau. Tá? Kwame, ele foi um dos, assim, foi o percussor foi um dos percussores do africanismo. Tá? E ele sempre dizia o seguinte: o União Africana é o melhor remédio contra o colonialismo. Tá? No fim de tudo, ele também ele sofreu um golpe de Estado promovido pelo Reino Unido. Aliás, quando eu falo golpe de Estado promovido pelo Reino Unido, documentos mostram que não foi pelo Reino Unido, foi a própria Rainha Elizabeth que mandou retirá-lo do poder. Tá? Aí ele morreu no exílio, em Bucareste. Tá? E aí eu tenho aqui as referências que eu utilizei. Tá? O livro verde é um livro muito importante para poder se falar sobre Muammar Gaddafi, tá? Porque foi um livro que ele criou para poder direcionar o povo líbio para uma nova realidade. Tá? Aí eu falo sobre César, tem um estudo sobre colonialismo, Foucault coloco também muito importante, e algumas referências aqui, no caso, eu faço algumas fontes complementares, que é o Croce, Benedito Croce, tá? Que é a história como História da Liberdade, está escrito ali errado, me desculpem. Tá? Lumumba, tá? Que foi um dos homens que mais falou sobre a União Africana. Tá? O Francisco Noah, Império também está escrito errado, me desculpem mais uma vez. Ricoeur, que fala sobre a memória, a história e o esquecimento. A tentativa de apagar da história os homens fortes que existiram na África. Tá? Também falo sobre Sankara. Sankara foi um dos, assim, foi considerado um dos homens mais fortes que falaram sobre o feminismo, tá? Colocaram o feminismo em prática, porque o seu exército ele deu a chance da mulher fazer parte de uma revolução, tá? Claro que ele não foi assassinado por isso, ele foi assassinado porque ia contra os interesses dos europeus e dos americanos. Tá? Fala outro livro também muito interessante para se ler, que é o do Patrício Lumumba mesmo, do Villani, Jean-Claude Villani. Tá? Eu tenho esse segundo livro, eu tenho em francês, em português, em francês e inglês, eu não tenho em português. Tá? E o Zelig, que fala também sobre a África e perdeu um grande líder. Tá? Ele fala sobre um líder que era fantástico. No caso do Lumumba, foi um excelente líder. Tá? E fala também, eu não coloquei o Congo como principal, aliás, eu coloquei o Congo como principal, o ponto principal, por quê? Foi um ponto que a gente, o Congo teve uma colonização muito cruel. Tá? Não quero dizer que outras colonizações não foram cruéis, mas essa foi a pior de todas. O Congo teve o rei Leopoldo fez uma verdadeira carnificina no Congo. Tá? E muito obrigado, tá? Eu fui rapidinho, porque eu sei que todo mundo quer falar também, e eu até coloquei assim, acho que não passei do tempo, tá?
E eu vou agradecer muito vocês, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar e até uma recomendação, eu vou agradecer muito, tá? Obrigado. Excelente. Obrigado, Edmar. Eu não sei os colegas, tá bom? Acho que eu já passo imediatamente a palavra para a professora Virgínia. Professora Virgínia, fique à vontade, tá bom? Liga o microfone para a gente poder apreciar a sua voz. Professora, está com o microfone fechado, professora. Professora Virgínia? Está com o microfone fechado. Está com o microfone fechado. Aí. Não. Fechou de novo. Já está a funcionar. Sim. Agora digam-me, estão a ver já os slides? Estão no ecrã? Não. Estão a ver os slides? Ainda não. Ainda não. Continuam a não ver? Só um momento. Você apertou ali compartilhar a tela? Sim. Já está? Pronto, abriu. Pronto, muito bem. Abriu. Bom, então, antes de mais, o assunto que hoje tem questões de segurança alimentar e tem a ver com trabalho de campo que foi realizado em 2016 e depois também em 2019. Foram períodos relativamente curtos, estes que estive em Moçambique, mas, portanto, aquilo que eu trago hoje é também o resultado desse trabalho que foi realizado. Com esta apresentação eu foco-me no Programa Nacional de Alimentação Escolar que foi implementado em Moçambique, com apoio do Programa Mundial de Alimentos e, portanto, dou conta de algumas das dificuldades em implementar este projeto e do modo também como ele se relacionou com a intervenção de outros atores internacionais. Como é muito conhecido, Moçambique costuma ser apresentado como um país com elevados graus de insegurança alimentar e muitas das políticas são direcionadas para combater essa insegurança alimentar. E algum do apoio que é feito pelo Programa Mundial de Alimentos e também pelas Nações Unidas vai nesse sentido. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que eu analisei há uns anos atrás, foi um projeto piloto que foi implementado, não teve uma continuidade sempre estável no tempo e apresentou também uma série de problemas. Convém aqui referir também que o Moçambique não possuía uma parte do orçamento dedicada às questões da alimentação escolar e, portanto, este programa, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi concebido, portanto, como uma forma não só de tentar superar os problemas de segurança alimentar nas camadas mais jovens, mas também o de procurar contribuir para um menor abandono escolar. Aqui vocês podem ver então um slide que contextualiza a área onde desenvolvi trabalho, portanto em Moçambique, na província de Nampula, e temos depois aqui ao lado os vários distritos em que foi implementado o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Este Programa Nacional de Alimentação Escolar não se estendeu a todos os distritos, mas apenas a alguns, a 4, na província de Nampula, e depois houve outros projetos que foram desenvolvidos noutras províncias. Portanto, as áreas onde foi desenvolvido e implementado este programa
Programa Nacional de Alimentação Escolar em Nampula foi Ribaue, Nampula cidade também, Moecate e Mussuril. Portanto, aqui temos uma identificação das escolas primárias completas onde foi implementado este projeto piloto. Este projeto piloto de alimentação escolar é um projeto que procura ultrapassar aquele modelo que existia anteriormente, que era um modelo muito assistencialista e em que a provisão de alimentos era feita sobretudo por agências internacionais e por agências não governamentais. Neste caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, aquilo que verificamos é que o Estado tem maior intervenção, portanto, aquilo que era uma atribuição de algumas agências internacionais, ela passa a estar na esfera do Estado e na esfera do Ministério da Educação local. O que nós vemos neste Programa Nacional de Alimentação Escolar é que há todo um conjunto de discursos e concepções que são emanados da FAO e que têm a ver, portanto, com o desejo de aumentar a escolarização, de tentar de alguma maneira também evitar que haja uma parentalidade precoce, tem a ver, portanto, com o desejo de melhorar também as condições dos próprios agricultores locais, porque este programa está em articulação com um programa de aquisição de alimentos aos africanos e procura-se, portanto, através da aquisição local de alimentos, fomentar depois uma maior segurança alimentar nestas escolas onde são distribuídos estes alimentos. Portanto, aquilo que se passa é que há os alimentos produzidos localmente são adquiridos pelas escolas, são geridos e a própria comunidade. Portanto, os pais das crianças, eles são chamados a participar na confecção das refeições. Portanto, do ponto de vista geral, podemos dizer que há uma nova abordagem com este Programa Nacional de Alimentação Escolar, portanto, há uma quase institucionalização da alimentação escolar no sistema educacional. Por um lado, procura-se também uma maior responsabilização dos pais, encarregados de educação e comunidades, já que eles participam na confecção das próprias refeições. Portanto, há o recurso a géneros alimentícios que são produzidos localmente, e procura-se também promover uma educação alimentar e nutricional. O plano previa mesmo que houvesse alguma formação para as crianças poderem fazer produção agropecuária, portanto uma aprendizagem sobre como cultivar e como de alguma maneira também modificar a dieta alimentar. Eu volto agora aqui ao mapa também porque gostaria aqui de abordar um tema que tem a ver com a governamentalidade que é feita deste Programa Nacional de Alimentação Escolar e com o modo como ele coloca em ação vários atores internacionais. Este Programa Nacional de Alimentação Escolar ele é implementado com o apoio do Programa Mundial de Alimentos, o Programa Mundial de Alimentos que na altura, portanto, recebeu os seus fundos a partir do Brasil. O Brasil foi o doador para a implementação do Programa Nacional de Alimentos, ou melhor, para este Programa Nacional de Alimentação Escolar numa primeira fase. Portanto, uma fase em que o Brasil se procurava também afirmar como um expert em matérias que tinham a ver com o apoio alimentar, com a segurança alimentar. Mas digamos que também este Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele vai a par, ou ia a par de outros projetos que estavam em curso na altura e, portanto, havia um projeto pensado para Moçambique, o ProSavana, que é um projeto trilateral entre o Japão, Moçambique e Brasil,
que previa uma grande alteração uma grande alteração da paisagem agrícola e com o qual também se procurava depois promover a produção de commodities. Portanto, digamos que há aqui um certo paralelismo entre o desenhar destes projetos, ou pelo menos uma certa contemporaneidade entre o desenhar destes grandes projetos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Este Programa Nacional de Alimentação Escolar, que numa primeira fase foi apoiado pelo Brasil, num segundo momento, portanto em 2019, quando estive em Moçambique, este programa estava a ser apoiado pela Rússia, que através do Programa Mundial de Alimentos fez a doação para pudesse ser alimentado, para pudesse ser implementado o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Portanto, é todo este contexto que nós temos aqui, e a propósito do qual eu gostaria de fazer mais algumas considerações. Portanto, aquele que era um dos objetivos fundamentais da política agrária moçambicana, que era o de alcançar a segurança alimentar e nutricional, foi apontado como tendo sido capturado por diversos agentes e projetos. Na verdade, a segurança alimentar e nutricional foi evocada para justificar projetos de desenvolvimento e novas formas de uso e exploração da terra. Projetos como o ProSavana e corporações como a Mozambique Agricultural Corporation, a Mosaco, são exemplos destes projetos e agentes. O ProSavana foi apresentado como projeto trilateral, como disse, entre Moçambique, Brasil e Japão, com a alegada finalidade de desenvolver a agricultura no corredor de Nacala e assim contribuir para a diminuição da insegurança alimentar. Foi assinado em 2009, mas só lançado oficialmente em 2011, não tendo chegado a concretizar-se. A Mosaco terá resultado de uma joint venture entre a Rio Forte, na época parte do Grupo Espírito Santo de Portugal, que entretanto desapareceu, e o grupo moçambicano de origem portuguesa João Ferreira dos Santos. Tanto o ProSavana como a Mosaco foram criticados por diversas entidades, como a União Nacional de Camponeses ou a Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais. Esta última repudiou a ocupação de terras no distrito de Malema, em Nampula, pela Mosaco, que pretendia aí produzir soja, destacando as reivindicações feitas pelos camponeses para recuperarem as terras que antes cultivavam e passaram a estar ocupadas. No entender da ADECO e a Mosaco, apresentada como parte da nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional em África, visaria a ocupação de terras para o agronegócio, deixando as famílias dos antigos agricultores em dificuldades. Esta nova aliança foi vista de resto com grande desconfiança, afirmando alguns críticos que o seu objetivo mais profundo não era reduzir a fome e pobreza em países como Moçambique, mas sim criar um ambiente favorável para a entrada de multinacionais por via da simplificação das formas de uso da terra, da revisão da política nacional de sementes, da revisão das proibições ambientais, da política fiscal, etc. Mais do que procurar responder a necessidades locais, teria como desígnio o aumento da produção de alimentos e o favorecimento de investimentos privados. A crise no preço dos alimentos em 2008-2010, associada à crise dos sistemas financeiros de 2008, parece ter sido assim um pretexto para significativas transformações que favoreciam a iniciativa privada. Em março de 2016, no decurso da pesquisa que desenvolvi em Nampula, acompanhada por um representante da União Nacional de Camponeses, tive oportunidade de ouvir as palavras de descontentamento de membros de uma comunidade relativamente a reassentamento de que haviam sido alvo em Iapala, no distrito de Ribaue, província de Nampula.
Para a União Nacional de Camponeses, a empresa que tinha estado na origem do reassentamento era uma empresa ligada ao agronegócio com interesse na produção de soja, financiada através do Fundo da Iniciativa do Desenvolvimento do Pró-Savana, e constituía uma ameaça aos pequenos agricultores. Junto da comunidade, tivemos a oportunidade de ouvir as queixas e pedidos de ajuda dos seus representantes, um pedido de ajuda para recuperar as terras que antes cultivavam e que já antes haviam feito junto das autoridades provinciais de Nampula, e a que a União Nacional de Camponeses se esforçava por dar mais visibilidade. O novo utilizador da terra adquirira o direito de uso e aproveitamento da terra, levando assim ao reassentamento da população. Manifestando uma grande insatisfação com as novas terras que lhe tinham sido atribuídas, os camponeses queixavam-se de não serem férteis, de não lhes permitirem ter comida para dar aos filhos. Alguns deles, portanto, diziam o seguinte, e a representante da UNAC, traduzindo de Macua para português, dizia, eles passam mal e pedem ajuda para que todos os possam ouvir. Dizem que o novo terreno é muito arenoso, que aquece muito e queima a mandioca. A zona é pobre e não sai nada dela. Não sai milho, não sai mandioca, não sai nada. Ainda tentaram cultivar nas antigas terras, mas foram expulsos e ameaçados pelas autoridades. Não tiveram indemnização e ocuparam-lhes o cemitério onde estavam enterrados os avós e bisavós. Portanto, isto faz parte das queixas e reclamações que foram apresentadas na altura pela comunidade. Ora, estes casos permitem-nos reforçar a ideia de que a utilização das noções de insegurança alimentar para justificar novos projetos e explorações não significa que destes resulte maior segurança alimentar e nutricional, ainda que se incentivem programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Neste exemplo que apresentei, de acordo com a descrição dos locais, o reassentamento gerou mais fome do que existia anteriormente. Em todo o caso, uma avaliação rigorosa da insegurança alimentar daquela população, que não pode ser expressa apenas em números, requeriria o uso de técnicas qualitativas de recolha de informação, aí sim incluindo a observação direta ou participante. Portanto, foi, pois, num cenário de contestação de grandes projetos que se previa que conduzissem à disponibilização de terras para o agronegócio e à perda de terras por parte de agricultores, que se situou o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PRONAE. Este programa, no qual o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano moçambicano declarou como objetivo geral reduzir de forma sustentável o impacto negativo que os problemas da insegurança alimentar e nutricional provocavam no setor da educação, foi apresentado como inovador relativamente a passado recente. Dispondo numa fase piloto do apoio do Programa Mundial de Alimentos, este programa procurava, como disse, aplicar um novo modelo de gestão da alimentação escolar, um modelo a ser implementado em diferentes províncias moçambicanas, num número relativamente restrito de escolas, 12 no início, e que concedia primazia a uma distribuição de alimentos mais focada na produção e na consideração de hábitos alimentares locais, com aquisição de alimentos a agricultores da região, relativamente aos produtos provenientes da ajuda alimentar com origem em entidades externas ao país. Defendia-se que este último tipo de ajuda, visto como assistencialista e incapaz de reverter históricas relações de dependência, deveria dar lugar a ações capazes de valorizar os recursos locais e promover o envolvimento das populações.
peça relevante no enquadramento deste projeto piloto e que resultou da cooperação que a partir de 2010 se foi estabelecendo entre Moçambique, Brasil e o Programa Mundial de Alimentos foi o memorando de entendimento entre o governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, e o Programa Mundial para a Alimentação das Nações Unidas, sobre a transferência de fundos para a aquisição de bens alimentares e não alimentares no âmbito no âmbito de um acordo de cooperação. Este documento, onde ficou estabelecida a cooperação entre as referidas entidades, data de 2015 e surge na sequência de um projeto anterior, de 2010, que dava conta já, então, dessa cooperação. A parceria estabelecida anteriormente entre o Governo de Moçambique, Brasil, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Agência Brasileira de Cooperação e o Programa Mundial de Alimentos, dá-nos conta da atividade política de articulação internacional construída em torno do PRONAE. O projeto piloto, que começou a ser formalizado em 2012, integrava-se, pois, no âmbito da cooperação Sul-Sul, com o Brasil a apoiar o Programa Nacional de Alimentação Escolar moçambicano. Procurando afirmar-se externamente como país de referência em matérias relacionadas com políticas públicas de erradicação da fome e da pobreza, o Brasil evocaria ainda a sua experiência e particular expertise neste âmbito. Assumiria assim, no contexto moçambicano, mas não apenas aí, um papel muito ativo na implementação de programas em que a insegurança alimentar surgia como referência importante. Foi, portanto, com o propósito de melhor conhecer a aplicação do projeto piloto do PRONAE e de assim encontrar elementos que me permitissem relacionar este programa com orientações específicas definidas pela FAO e pelo Programa Mundial de Alimentos em matéria de segurança alimentar, que decidia realizar trabalho na província de Nampula. Nesta província foi possível encontrar 4 escolas primárias completas que se encontravam abrangidas pelo PRONAE. O contacto com as escolas... Desculpa, eu só pediria para a senhora conduzir para a conclusão? Sim, se sim. fosse possível. Sim. Eu vou já para a conclusão. Portanto, a aplicação deste programa revelou, de facto, algumas dificuldades na sua coordenação. O programa não foi financiado sempre de uma forma estável e aquilo que podemos dizer é que, de facto, se por um lado havia toda uma política associada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar que procurava promover a agricultura local e os pequenos agricultores, por outro lado existia em paralelo todo um conjunto de conversações e de projetos que punham em causa também esta agricultura familiar. Portanto, eu gostaria aqui de dar conta deste conjunto de relações internacionais que por vezes parecem contraditórios, também pouco sustentáveis, e onde podemos assistir a ações que são um pouco contraditórias. E portanto, é nestes termos que também se dá toda esta relação e toda a cooperação internacional. É que se por um lado, de facto, há apoio a alguns pequenos projetos, eles depois têm contrapartidas que nem sempre parecem ser as melhores para os moçambicanos, neste caso, e para os que habitam determinados territórios. Muito obrigada e peço desculpa por exceder o tempo. Muito obrigado, professora Virginia. Interessantíssima sua apresentação. Obrigado por contribuir com a gente. Professora Camila, por favor, fique à vontade. Professora Virginia, eu só pediria a senhora se pudesse desligar o microfone. Sim. Minha tela já está aparecendo aí para vocês? Apareceu, só precisa abrir. Isso.
Bom, acho que minha apresentação vai dialogar muito aqui com o trabalho do Edmar, principalmente. Fico bem feliz, agradeço aí a oportunidade. E eu vou falar um pouco, então, do lugar da Casa dos Estudantes do Império, em Portugal, nas décadas de 50, 60, e a influência que essa casa teve, né, para a formação da luta nacionalista timorense, mas pensando a partir de algumas questões chaves, assim. Então, as questões que estão guiando a minha pesquisa é como é que as pessoas desenvolvem determinadas ideias, determinadas preferências políticas, determinadas simpatias históricas, né? Como é que esse pensamento crítico de lideranças, principalmente dos países colonizados, vai se desenvolvendo, né, a partir da interação com outros, no caso aqui, com outros jovens estudantes das colônias de Portugal, que estavam ali vivenciando um mesmo contexto, né? Apesar de, inclusive, com alguns tempos diferentes, depois eu vou falar um pouquinho dessa diferença temporal, mas eu estou pensando aqui, e aí pegando ali o gancho do Edmar, como é que, por exemplo, o pensamento de Amílcar Cabral influenciou na formação da luta pela independência de Timor-Leste, né? Então, os objetivos são basicamente analisar, né, essas relações políticas e intelectuais que se dão a partir dessa Casa dos Estudantes do Império, formada em Portugal, e que depois que a Casa dos Estudantes do Império é fechada, se estabelecem as casas por países, por territórios, né, ainda na época, né, não eram países independentes, mas que tem essa herança, esse legado da Casa dos Estudantes do Império para potencializar as lutas anticoloniais contra o regime salazarista e colonial português, né? Bom, então a Casa dos Estudantes do Império ela foi formada no final da década de 40, pensando em fortalecer justamente a ideologia colonial, né? Então, o objetivo dessa casa era que aqueles estudantes bolsistas, principalmente de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, tivessem um local de socialização, de eventos culturais, eventos sociais. Esse é o prédio de Lisboa, mas depois teve sedes também no Porto e em Coimbra. E o ideal que estava por trás do estabelecimento dessa casa era o ideal colonial português, né? Aquela ideia de Portugal uno do Minho ao Timor. Então, essa casa ela foi construída com essa perspectiva. Mas, como as resistências ao colonialismo e à colonialidade, elas aparecem no mesmo momento em que as ferramentas coloniais são criadas, né? Essa casa se torna, então, rapidamente um lugar de resistência, né? O farol da liberdade, como era dito na época, através justamente de eventos literários, eventos sociais que discutiam, por exemplo, uma literatura negra africana, a identidade africana como não sendo uma identidade dessa portugalidade que era o objetivo do colonialismo, né? Então, esses estudantes passam a usar esse lugar, que a princípio era parte do projeto colonial, como um lugar de resistência, né? E é interessante pensar também, claro, que isso nunca é homogêneo, né? Alguns autores, historiadores que pesquisam sobre a questão da Casa dos Estudantes do Império também trazem o quanto que muitos dos estudantes que estavam ali eram estudantes, às vezes, que tinham nascido, por exemplo, em Angola, mas eram filhos de portugueses, ou mesmo estudantes ditos, né, na linguagem da época, como assimilados das colônias africanas, mas que tinham aí um capital social, um capital cultural, que eram parte de uma determinada elite, né,
dos grupos nos seus países, nos seus territórios. No entanto, o que prevalece, né, nas memórias dessa casa são as histórias de resistência. E essas histórias elas são retomadas principalmente na década de 90, né? Começam a aparecer eventos de retomada dessas memórias sobre a resistência na Casa dos Estudantes do Império, são reeditadas as publicações dos escritores que passaram pela casa. Então, desde Luandino Vieira, Alda do Espírito Santo, os próprios líderes, né? Ali Amilcar Cabral, que tiveram aí bastante influência sobre os debates que aconteciam na casa. Então, essas memórias elas começam a ser recuperadas, né? Então, é como se esse legado desse momento específico ali da década de 50 e 60 ficasse na memória dessas pessoas, e às vezes não necessariamente aqueles que passaram pela casa, mas aqueles que conviveram de alguma forma, aqueles que ouviram as histórias, aqueles que têm essa memória coletiva até, né? Não passa necessariamente apenas por uma memória individual. Então, é bastante interessante pensar no legado nesse sentido da memória, né? E é interessante pensar, e aí depois eu trago ali os dois conceitos que eu estou buscando mobilizar ainda de forma inicial, mas pensar essa Casa dos Estudantes do Império a partir de um conceito de pensamento de fronteira, né? Porque é um lugar que permite, talvez pela primeira vez, e aí pegando lá um conceito até do Benedict Anderson, quando ele traz a questão das formações nacionalistas, né, desses países, desse processo de lutas anticoloniais do século XX, o quanto que essa é uma juventude que pela primeira vez tem a oportunidade de ter acesso à educação nos moldes europeus, né? E também não é exclusividade portuguesa, né? Isso aconteceu com os estudantes franceses, aí a gente tem o ícone, né, do Frantz Fanon, que teve aí a possibilidade também de estudar em França, estudantes que foram estudar na Inglaterra, vindos dos territórios africanos colonizados também. Então, não é uma especificidade portuguesa, mas a Casa dos Estudantes do Império tem esse papel importante no colonialismo português, porque garante essa convivência entre diversos jovens estudantes que mais tarde vão se tornar os líderes, né, desses processos de independência desses países. E é interessante também, aliás, a grande maioria dos trabalhos que são publicados sobre a casa tem até um viés bastante da literatura, né? Porque a revista publicada pelos estudantes da casa foi super importante numa chamada primeira onda de literatura africana que valoriza, né, a escritura negra, que valoriza a cultura de cada território e não passa por aquele ideal da lusofonia, né? Apesar de estar escrevendo em português, está se afirmando como não português, né? Então, isso é um papel muito importante da Casa dos Estudantes do Império também. E aí, por todo esse contexto, em 61 a gente tem aí a chamada Fuga dos 100, né? Então, claro que esses estudantes eles eram vigiados pela PIDE, e aqui eu trago a imagem de duas mulheres que estão aí como fios condutores da minha pesquisa, né? À direita, a Lilica Boal, que é um ícone das independências ali de Guiné-Bissau, Cabo Verde, e à esquerda, a Rosa Bonaparte, conhecida como Muki, que é praticamente a única mulher referenciada no processo de luta pela independência de Timor-Leste lá na década de 70, né? A única mulher que participou do Comitê Central do Partido Fretilin, que, enfim, liderou, né, a luta pela independência timorense. E aí aqui entra a importância da gente considerar o intervalo de tempo, né? Então, Lilica Boal estava na casa justamente na década de 60, fugiu, né? Conseguiu fugir da PIDE e
fazer a fuga para fazer o treinamento de guerrilha em 61 e atuar na luta armada e tudo mais. Já a Rosa Muck, ela esteve em Portugal já na década de 70, em 72, né? Ela foi estudar em Portugal. A Casa dos Estudantes do Império oficialmente não existia mais. Depois da fuga dos estudantes em 61, teve aí todo um debate governamental do que fazer com a casa, né? Para não fechar a casa simplesmente e tornar aquilo um fato político ainda mais notório. Então, eles foram fechando aos poucos, até que em 65, de fato, a PIDE faz uma intervenção na casa, apreende os arquivos, os documentos, e fecha a Casa de Lisboa, né? E logo em seguida, assim, o intervalo de tempo entre o fechamento das 3 sedes é muito curto, né? E aí, apesar desses 10 anos de diferença, o meu argumento é que esse legado da Casa dos Estudantes do Império e de todo essa construção ideológica, intelectual, literária que foi construída a partir do lugar da Casa dos Estudantes do Império, ela tem continuidade nas casas, e aí a gente tem a Casa de Angola, que ficou super conhecida, né, pelo Centro de Estudos Africanos, a gente tem, no caso timorense, a Casa dos Timores, que era a Casa dos Estudantes Timorenses, que na Revolução dos Cravos foi ocupada pelos estudantes e renomeada, e aí tem um debate muito interessante, eu ainda estou analisando os documentos, eu encontrei esses documentos recentemente, mas tem a carta do estudante, né, do Antônio Carvarino, mais conhecido como Mão Ler, uma carta para a administração da Revolução Portuguesa, né, pós-Revolução dos Cravos, justificando a mudança do nome da casa para a Casa dos Timores e explicando na lógica, né, pensando aqui no referencial teórico que eu uso, fazendo esse giro decolonial mesmo do nome da casa e argumentando que eles são Timores, sim, porque Timores era o jeito pejorativo de se referir aos timorenses pelos colonialistas, né? Então, quando eles se assumem enquanto Timores, eles se assumem enquanto povo timorense nessa perspectiva daqueles não assimilados, daqueles que não querem ser assimilados pelo colonialismo, né? Então, esse debate é um debate bastante acalorado, inclusive tem aí, eu tive a oportunidade de fazer a entrevista com um dos estudantes que na época estava na casa e foi contra o que ele chamou de virada, né, mais à esquerda, mais revolucionária, está aqui nessa foto aqui, o Carlos Boavida, que é o que está deitado no chão ali. E essa foto eu tenho analisado ela, principalmente depois que eu fiz a entrevista com ele, porque ela diz muito imageticamente, né? Nesse dia eles decidiram sobre as questões do nome do partido político, né? Depois desse dia, 3 deles voltaram para Timor para entender o que estava acontecendo em Timor depois da Revolução dos Cravos e levar, né, a opinião dos estudantes que estavam em Portugal para o núcleo do partido que estava em Timor, e teve aqui um desacordo, né? O Carlos Boavida, principalmente, foi contra essa mudança porque colocava no nome do partido e no programa também uma questão bastante revolucionária, né? E ele tinha medo de que isso gerasse mais reações e mais repressão contra Timor-Leste, fosse prejudicar a luta. E aí nessa foto ele está justamente, né, deitado no chão, olhando para o outro lado da câmera. Então tem aí um ponto muito simbólico desses desencontros também, né? Porque passado tanto tempo, a gente tende a pensar que eram núcleos homogêneos, e não eram, né? Os debates políticos estavam acontecendo de forma muito acalorada nesse momento, né? E aqui esse slide que eu acabei pulando, mas eu quero retornar a ele, porque ele é importante, porque tem aqui, além de mais mulheres, né, retratadas nessas imagens, tem um processo aí da bandeira, né, do uso da bandeira, que é algo que estava sendo também recuperado por esses jovens, então eles vão recuperar aí cores, eles vão recuperar elementos,
e que vai suscitar aí a bandeira tanto do partido quanto depois a própria bandeira do país, com elementos muito semelhantes, né? Então, esses jovens, eles tinham um diálogo direto também com os jovens que estavam em Timor, tinham disputas, inclusive, esses grupos políticos disputam entre si, né? Então, quem teve a oportunidade de estudar em Portugal e quem não teve, mas depois eles se unem, né, num núcleo aí que vai comandar a luta de libertação timorense. E aí, só para ir finalizando, né, que eu não sei, eu me perdi aqui no tempo, mas acho que tem mais uns 5 minutinhos, né? 5 minutos. Ótimo. Então, para trazer aqui um pouquinho essa questão conceitual, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão das casas, né? Que a casa em si, a estrutura, ela importa pouco concretamente, mas ela importa muito simbolicamente, né? E aí, quando eu tenho usado, né, esse arcabouço teórico aqui do decolonial, né, dos movimentos decoloniais, com ressalvas, né, até depois se a gente for conversar sobre isso, com ressalvas, porque eles estão muito focados em pensar a América Latina, e aí eu estou usando esse aparato teórico para pensar Timor e esses estudantes timorenses em contato com os estudantes africanos, né? Mas pensando a Casa dos Estudantes do Império como um lugar de pensamento de fronteira. Então, são fronteiras múltiplas ali. A gente tem um encontro entre Timor, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e influência de França, também dos estudantes africanos que estavam estudando em França e que dialogam com esses estudantes que estavam na Casa do Império. Então, nós temos fronteiras múltiplas que têm a capacidade de se encontrar no centro do colonialismo português e por dentro desse colonialismo português, junto com todas as disputas políticas que estavam acontecendo dentro do próprio sistema colonial, e trazendo essas ideias e fomentando, né, as lutas anticoloniais. Então, por exemplo, Edmar, você trouxe ali a questão do Samora Machel. Samora Machel foi o líder político que mais apoiou a luta timorense. Desde 75, ele falou com os líderes timorenses e falou: a luta timorense é a luta moçambicana, e abriu todas as embaixadas de Moçambique para os líderes timorenses, né? Então, a importância dessas relações, dessas múltiplas fronteiras que foram construídas pelo colonialismo, mas que são ressignificadas, né? E existe aqui todo um trabalho mesmo intelectual, político, para ressignificar e para transformar isso em redes de solidariedade que apoiaram essas lutas anticoloniais, né? E aí aqui eu ainda estou também construindo essa análise teórica, mas eu estou trabalhando com a ideia de zonas de contato da Mary Pratt, e que ela traz, né, que esses espaços coloniais, eles têm aí, claro, uma questão de coerção, de violência. Então, a PIDE estava dentro dessas casas, esses estudantes timorenses, angolanos, moçambicanos eram perseguidos pela PIDE, muitos foram presos, tem um papel aqui coercitivo muito forte, mas tem também um papel de vivências, de reflexões, de questões epistemológicas que vão surgindo, né? E que permitem esse diálogo mesmo, e essa interação entre esses jovens, que aí depois voltam cada um para os seus territórios, mas continuam tendo contato e continuam liderando aí as suas lutas, né, que acabam se tornando a luta de todo um país, no caso, né, de Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, e assim por diante. Então, era isso, gente. Muito obrigada. Vou compartilhar. Excelente, professora Camila. Muito obrigado pela apresentação. E parabéns aí pela pesquisa. Muito legal. Espero que a gente consiga conversar melhor. Depois, também vou abrir aqui, gente. Vocês estão conseguindo ver? Sim.
Camila, eu pediria, por gentileza, que você me ajudasse com o tempo, faltando aí 10 minutos, também me provocasse. Tá bom, pode deixar. Obrigado. Então, gente, essa pesquisa aqui que eu vou apresentar é um pedaço de uma pesquisa mais ampla e mais lenta também, que eu tenho desenvolvido, né? Meu trabalho na universidade tem pedido o desenvolvimento de pesquisa, dada a dimensão burocrática, né, de serviço aqui. Mas a pesquisa mais ampla é basicamente pensar a solidariedade internacional, a diáspora e a diplomacia timorense em Moçambique e no Brasil, né? A pesquisa mais ampla é essa. Todo o debate sobre solidariedade internacional no período da ocupação da Indonésia, a professora Camila já introduziu vários temas, né, relativos a Timor, então eu acho que isso é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo... Espera só um minuto, que eu não consigo abrir aqui. Bom, vamos lá. E a minha pesquisa mais ampla é essa, né? E, sobretudo, focalizar o protagonismo da resistência timorense no sul global, ou seja, focalizar como é que os timorenses se relacionaram com Moçambique, que foi o principal apoio aí no sul global da resistência timorense, e como se conectou com outros países africanos, e mesma coisa no Brasil também, em relação à América Latina. Valorizando essas conexões subalternas, né? O que eu queria discutir com vocês aqui hoje é um pouco o papel da imprensa, ou uma certa imprensa, nessa solidariedade internacional, e trago aí de destaque já o conceito de imaginação geopolítica. Eu sou geógrafo também de formação. O conceito de imaginação política ele foi forjado aí nos anos 90, sobretudo a partir de geógrafos, né, da linha geografia radical, geografia crítica, ou geopolítica crítica, propriamente dita, que incorpora uma abordagem pós-estruturalista que concebe geopolítica não só como um monopólio dos grandes homens de Estado, os grandes think tanks, ou Pentágono, as grandes potências, mas a geopolítica como uma prática discursiva, como uma prática representacional. E no caso da expressão popular, isso fica muito evidente na literatura, na imprensa, no cinema. Então, tem uma série de estudos a partir dos anos 90 que começam a analisar formas da imaginação geopolítica. E aí, meu foco é pensar como que essa imaginação geopolítica no sul global, de Timor, se manifesta no sul global a partir da imprensa, nos anos da ocupação indonésia, dos anos 70, 75 a 99, 2002. E aí, duas perguntas, uma pergunta que eu coloco aqui, compartilho com vocês, é como Timor-Leste foi imaginado e se imaginou como parte do terceiro mundo, né? Vocês sabem que a categoria do terceiro mundo está em desuso, mas ela teve um sentido político muito forte a partir dos anos 60, e os atores internacionais se viam positivamente a partir desse termo, tá? A partir com o final da Guerra Fria, o termo ele entrou em desuso, inclusive ele foi desvalorizado, mas é importante pensar no contexto histórico como que os atores internacionais, atores políticos, culturais, eles se viam como parte. E aí o meu foco aqui nessa apresentação é pensar Timor-Leste na revista dos Cadernos do Terceiro Mundo e como é que ele foi imaginado como parte do terceiro mundo. Mas antes disso, antes dele ser imaginado como parte da cadeia do terceiro mundo, existia, no período colonial, existia imprensa em Timor-Leste. Tá? Pelo menos 3 jornais, né? A Província do Timor, no período colonial, até 75, né? A Voz de Timor e o jornal A Seara. Esses jornais foram os primeiros debates dentro do território onde a crítica ao colonialismo começou a ser escrita e publicada de uma forma muito sutil, muito delicada, né? Ou seja, debatiam questões locais e temas coloniais eram colocados em questão. E a Seara, inclusive, foi fechada por conta disso. O jornal A Seara foi fechada porque quando o Ramos Horta, Prêmio Nobel da Paz, à época, um jornalista jovem escreveu sobre o termo Malbéry, o jornal foi fechado. Posteriormente, depois da Revolução dos Escravos, o jornal A Voz de Timor começou a incorporar temáticas terceiro-mundistas, né? Inclusive Josué de Castro, né? Reconhecido aí uma referência importante no estudo sobre geografia da fome, geopolítica da fome. Ele é incorporado no jornal A Voz de Timor. Também Samir Amin, um economista egípcio,
né? Ele também aparece nesses jornais, então uma série de temáticas, Paulo Freire, começam a aparecer, e a imaginação terceiro-mundista em Timor-Leste, ela se radicaliza com o lançamento desse jornal, né, que é o Jornal do Povo Malbere, que a imaginação terceiro-mundista ganha espaço nesse novo periódico timorense, que é um jornal da Fretilin, que tem um controle ideológico, faz parte do aparato da informação e propaganda do Partido Independentista Timorense, que tinha acabado de ganhar uma guerra civil que durou 3 semanas em cima da UDT, né, sobre o partido oposicionista, que era o DT, e se estabelece. Aqui eu só recortei essa cena do jornal, esse número do jornal de outubro, 4 de outubro, que demonstra o engajamento de Timor-Leste no bloco afro-asiático. Tá? Então, nesses jornais se clama a revolução, se critica o imperialismo, o neocolonialismo, e se situa Timor-Leste como parte como um desejo de fazer parte do movimento não alinhados, e também como um dos elementos para, ou seja, pensar Timor-Leste implicava em pensar também o terceiro mundo. Com a ocupação indonésia, e veja, a Indonésia foi o país, uma liderança chave na construção dos países, do movimento não alinhados, só que foi o presidente anterior, Suharto, né? Sukarno, quando estava no poder, foi o chefe de Estado indonésio que promove a ocupação, né? Que cabeça a ocupação indonésia, justamente com apoio do norte-americano e, sobretudo, com a articulação diplomática de Kissinger, que estava no poder então. E com a ocupação indonésia, há uma diáspora timorense, né? Aqueles que conseguem sair do território, né? Nem todos conseguem, aqueles que conseguem sair do território, e há também uma diplomacia, né? As lideranças nacionalistas saem do território e começam a promover uma diplomacia da libertação. A professora Camila já assinalou das conexões entre o pensamento nacionalista timorense e o pensamento nacionalista africano, e, de fato, essa diplomacia da libertação timorense, ela é aprendida, isso aí tem documentação, né, que a gente encontrou, ela é aprendida com esses movimentos, com os partidos africanos. Ou seja, há uma troca de ideias e aprendizados sobre como agir no cenário internacional e como fazer diplomacia. A diplomacia da libertação timorense, portanto, ela, de certo modo, espelha também a diplomacia da libertação que havia sido desenvolvida em Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. E a comunicação é uma das linhas mestras da diplomacia da libertação timorense. A comunicação e cultura, na ideia de sensibilização da comunidade internacional. Aqui a gente tem uma publicação, há uma guerra narrativa no espaço internacional, no momento que não existia internet, tá? Então, aqui é uma publicação à esquerda financiada por Maputo, por Moçambique, para divulgar a questão de Timor, a invasão de Timor, a invasão de Timor como um crime de guerra perpetrado pela Indonésia, e, do outro lado, uma publicação indonésia explicando justamente que Timor sempre foi parte da Indonésia e que a ocupação de Timor, em verdade, era a descolonização do próprio Timor. Aqui também vemos na imprensa internacional, são dois periódicos terceiro-mundistas, um de Moçambique, outro cubano. Tá? À esquerda é a revista Tempo, revista importante em Moçambique, e aí financiado naquele momento já pelo recém-instaurado governo socialista de Samora Machel, foi comentado aí pelo Dimar, e à direita a revista Tricontinental, financiada pelo governo aí de Fidel Castro. Tá? E ambas dando destaque aí para a luta. Então, pensando no Timor-Leste também como parte das lutas de terceiro mundo. E aí, trazendo para o que me interessa especificamente, eu falo mais um pouquinho só, que é sobre a revista Cadernos de Terceiro Mundo, que ela é uma revista que tem um papel importantíssimo no jornalismo latino-americano, e teve impacto também para fora da América Latina. Ela é decorrente aí de intelectuais, jornalistas, escritores, professores, acadêmicos, exilados de vários países da América do Sul, sobretudo. E tem a ver com esse contexto dos anos 70, né? Então, uma sucessão de golpes, de ditaduras militares na América Latina, né? 74 aqui no Brasil, 73 na Bolívia, no Uruguai e no Chile, 76 na Argentina. Esses golpes tiveram um papel importante inicialmente nos Estados Unidos, e posteriormente o próprio Brasil, o Estado brasileiro apoiou e deu um apoio logístico, né, para os golpes de Estado na Bolívia, no Uruguai, na Argentina e no Chile. Tá? Isso chama atenção para um livro lançado ano passado, do Vincent Davis,
Bendis, que é um jornalista que fala português, americano, mas fala português e fala malaio. Tem um livro que chama Jakarta Method. E aí é muito interessante que ele vai analisar como que o método de Jakarta, que foi o golpe de Estado que teve em Jakarta, quando derrubou Suharto, que foi um ano antes do golpe no Brasil, como que a memória regional na América Latina incorporava o termo Jakarta Método, né? O método Jakarta. Ou seja, essa ideia de assassinar, de extermínio em massa de esquerdistas, de supostamente comunistas, aprisionamento de opositores, censura da imprensa, exílio para o norte. Eu só chamando a atenção, portanto, que é uma estratégia repressiva que circula internacionalmente aí do Sudeste Asiático para a América do Sul, obviamente sob a tutela e sobre o impulso norte-americano. Kissinger, mais uma vez, tem um papel importante aí também na disseminação dessas estratégias, tá, de tortura e tudo mais. A revista Cadernos... 5 minutos? 10. Então, obrigado, Camila. A revista Cadernos de Terceiro Mundo, ela é forjada, ela é criada em 74 em Buenos Aires. Ela era para ser lançada no Uruguai, mas o Uruguai ela sofre um golpe, a equipe editorial foge para a Argentina. A Argentina lança uma revista, depois tem um fechamento do regime na Argentina, eles vão para o Peru, o regime no Peru fecha, eles vão para o México, se estabelecem no México. Depois da Revolução dos Cravos, eles abrem uma segunda sede em Portugal, menos para divulgação na Europa, que de fato acontecia, mas mais para divulgação nos países africanos de língua oficial portuguesa, tá? Nos PALOP. E, posteriormente, em 1979, com a anistia no Brasil, a revista abre uma terceira sede aqui no Brasil. A revista ensaiou também um lançamento no Oriente Médio, em árabe, que acabou não acontecendo, né? Então, ela teve, no momento auge dessa revista, é uma revista internacional, né? Terceiro mundista, ela teve 3 edições diferentes, simultâneas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Então, já no primeiro lançamento em português da revista, eles fazem uma divulgação dela como se fosse para Timor-Leste, na perspectiva de que seria possível. Então, está registrada ali a intenção da revista em divulgar a revista em Timor-Leste. Não se tem notícia de que a revista tenha chegado lá. A ideia é de que a revista ela é trilingüe, pelo menos, né? Inglês, espanhol e português. Veja que ali também ela se afirma como uma informação alternativa sobre o terceiro mundo feita por jornalistas de terceiro mundo. O relatório aqui presente na revista também sobre a Conferência dos Países Não Alinhados, de 76, a revista já retrata como que o tema de Timor aparece no debate dos não alinhados, na Conferência de Sri Lanka. E aqui a revista foi idealizada por Neiva Moreira, um brasileiro, o principal idealizador da revista, é falecido já, ele vivia no exílio, né, procurado, chamado de terrorista no Brasil durante a ditadura militar, e até onde se sabe, ele escreve escreve a primeira matéria, publica a primeira matéria escrita, né, sob a mão de um latino-americano sobre Timor, 76, exatamente um mês depois da ocupação indonésia. À direita, vocês podem ver a matéria. E aí ela faz inúmeras reportagens sobre Timor, né? Ela tem uma cobertura em inglês, em espanhol e em língua portuguesa posteriormente sobre os acontecimentos de Timor. Ela foi a primeira e durante muitos tempos a única revista latino-americana a acompanhar a luta de libertação de Timor-Leste. Entrevistou pessoas da diáspora, elementos da diplomacia da resistência timorense, acadêmicos também, para falar sobre a situação de Timor-Leste. Aqui a gente tem, à direita, tem uma entrevista com o Monsenhor Martinho Lopes, né, que era o antigo bispo de Dili. Quando ele sai, vai para Lisboa, ele é entrevistado. À esquerda é um dos poucos números que Timor vai à capa, né, pelo menos em nome, e se tinha essa perspectiva de ocupação indonésia, duraria pouco tempo. Essa é uma perspectiva compartilhada pela revista e também pelos entrevistados. Veja, né, a ocupação em Timor durou 24 anos. À esquerda, a gente tem uma entrevista com o Mariel Katiri. Essa é uma coisa importante, a conexão, e aí já estou anunciando, a conexão dos pesquisadores, da equipe editorial, da equipe editorial da revista com os timorenses se deu, sobretudo, pela mediação com a África.
particularmente com Moçambique e secundariamente com Angola. E o contato com a diplomacia timorense, a diplomacia da libertação timorense, ela ocorre sobretudo nesses países africanos, mas não só, né? Às vezes que eles vêm para o Brasil também, eles entram em contato com os editores da caderno de terceiro mundo. Aqui são entrevistas com timorenses feitas em África por jornalistas da caderno de terceiro mundo. À esquerda é a notícia da morte de Nicolau Lobato, né? Então reconhecido como presidente de Timor-Leste sob ocupação, e para mostrar como que as lutas de Timor-Leste, a luta de Timor-Leste ecoava e era colocada em harmonia com outras lutas do Sul Global, outras lutas do terceiro mundo, né? Nessa nota sobre a morte de Nicolau Lobato, há referências explícitas a outras lutas de libertação nacional no Sul Global. E a direita tem um depoimento do ministro da Justiça de Angola, à época, por ocasião do Tribunal Permanente dos Povos em Portugal, e o ministro da Justiça de Angola destaca justamente o paralelo vivido na agressão de Timor com Angola, visto que Angola, à época, estava vindo uma agressão da invasão sul-africana, né, do regime do apartheid que invadia Angola, e o ministro da Justiça está falando, aqui em Angola vivemos a agressão sul-africana, né, apoiada pelos blocos, né, capitalista. A mesma coisa ocorre com a Indonésia de Suharto, que invade Timor-Leste. Aqui é uma única edição que destaca o papel das mulheres em Timor-Leste, uma edição especial sobre as mulheres do terceiro mundo. Está presente aqui Muki Bonaparte, né, que a professora Camila já comentou, numa imagem à esquerda, e também Marina Alcatiri, tá, que também colaborava, tinha um papel ativo aí na diplomacia da libertação em Maputo, né, sediava, fazia parte, era um dos membros da embaixada timorense em Maputo durante os anos da ocupação indonésia. Aqui é uma imagem que é uma matéria que expressa a caderno de terceiro mundo quando ela chega ao Brasil após a anistia. E vejam que no evento de lançamento da Associação da Caderno de Terceiro Mundo no Brasil, que ocorreu no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de Imprensa, o Ramos Horta está presente, né, em missão aqui no Brasil. Então, a Caderno de Terceiro Mundo, ela funcionava era um elemento importante da solidariedade internacional timorense na América Latina e particularmente no Brasil. Aqui é uma reprodução de um discurso feito por Neiva Moreira, que já em 1999, pós-democratização no Brasil. Neiva Moreira, à época, ele foi eleito deputado federal. Veja, então ele era terrorista, perseguido, exilado, depois ele consegue voltar após a anistia, e quando tem a democratização ele se candidata e é eleito, e torna-se membro da Comissão de Relações Exteriores no Brasil, no Congresso Nacional, e faz um discurso muito forte no Congresso, criticando, inclusive, a diplomacia brasileira. 3 minutos. Considerações. Obrigado, Camila. Então, a Caderno do Terceiro Mundo foi aí a única, e durante muito tempo a única, né? Foi a primeira e durante muito tempo a única acompanhada pela libertação de Timor. Os relatos da Caderno enquadram a questão de Timor no campo das lutas do terceiro mundo, né? Luta contra o imperialismo, o neocolonialismo, subdesenvolvimento, a ideia de justiça, de equidade, independência também, né? E autodeterminação. E a entrevista, né? Eu entrevistei 2 membros da Caderno de Terceiro Mundo. Uma foi a professora, hoje ela é professora, Beatriz Bício, que ela foi casada, né? Viúva de Neiva Moreira, fazia parte da equipe editorial, é uruguaia, e hoje reside no Brasil. Ela deixa claro que a revista foi uma rede de solidariedade do terceiro mundo, e ela fala que a solidariedade acontecia em 2 chaves. De um lado, no caso de Timor, amplificava as vozes da resistência timorense, que eram sistematicamente silenciadas pelos meios de comunicação hegemônicos. Então, era a ideia de dar voz, né, para as pessoas que estavam falando. E, por outro lado, ela também tinha um apoio logístico, sobretudo na América Latina, fornecendo uma rede de contatos, de pessoas-chave, de políticos e lideranças locais para o acolhimento dos timorenses e no apoio. E entre exilados timorenses e sul-americanos,
e os exilados sul-americanos, nesse período, se estabeleceram laços de identidade que forjaram aí projetos políticos comuns, que ligaram diferentes regiões do sul global. À direita, a gente tem uma imagem que eu peguei do arquivo, onde eu faço pesquisa, aqui em São Paulo, que é um grupo de solidariedade a Timor-Leste aqui, lá de São Paulo. Estou em Salvador, na verdade. Mas porque esse grupo de solidariedade do Brasil, ele foi a Maputo participar desse evento África é a questão de Timor-Leste, no qual a sessão de encerramento quem falou foi Graça Machel, viúva de Samora Machel e esposa de Nelson Mandela. Então, só para destacar que a África teve um papel central aí na articulação, na conexão entre os exilados moçambicanos exilados brasileiros e sul-americanos e exilados timorenses, né, timorenses da diáspora. Um depoimento também de um brasileiro que vive em Maputo. Em 2019 eu estive em Maputo e tive a oportunidade de entrevistá-lo, assim como outras pessoas também. Ele fala, nós latino-americanos soubemos o que estava acontecendo aqui em Timor, aqui na África, estando em exílio com eles. Tá? Então, a aproximação da sociedade civil latino-americana com a questão do Timor foi feita por meio das redes de solidariedade africana. Então, nesse contexto, durante os anos da ocupação, tanto Angola, mas principalmente Moçambique, tiveram um papel central aí na conexão entre as lutas que aconteciam tanto na América do Sul quanto aquela que se vivia em Timor-Leste no contexto da ocupação indonésia. É isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado. Gente, são muitas coisas, né? Como que a gente conduz? Eu acho que a gente podia conduzir por questões. Quem quer começar a levantar questões? Olha, eu tenho uma questão para a Virgínia e outra para Edmar. Quer que eu comece? Uhum. Tá. Bom, Edmar, eu até fui pegar aqui as coisas que eu tenho estudado, porque para mim é fundamental isso que você traz é impressionante, né? Como que a gente pensando, né, o imperialismo, o colonialismo, aí a gente tem quem são os considerados malvados e quem são os nossos ditadores bonzinhos na perspectiva dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que o contraponto fundamental da tua apresentação é, por exemplo, a Arábia Saudita não é considerado uma ditadura absurda, né? E aí aqui, não sei se você conhece essa frase, eu acho que é mais piada do povo das relações internacionais, que para ser condenado no Tribunal Penal Internacional você tem que ser negro e africano, né? Porque mais ninguém é condenado por violação de direitos humanos a não ser líderes africanos, né? Então tem aí uma ousadia assim no teu trabalho que eu gosto muito, assim. E a tua fala anterior, tipo, ninguém está dizendo aqui que as pessoas são boazinhas, ninguém é bonzinho em política, né? Mas como é que se constrói a imagem internacional de quem é ditador e quem não é, quem é autoritário e quem não é. E aí, olha aqui quem que eu estou lendo. Eu peguei esses dias o Sankara para ler a questão das mulheres, porque eu estou justamente explorando a questão das mulheres na luta timorense, e a construção dos discursos e tal, e o texto dele é fundamental, né, para pensar essa construção da revolução como um papel das mulheres também, né? E aí, na verdade, a questão é muito mais nesse sentido, né? Você trouxe ali o aparato teórico e os exemplos, e aí pensando assim as contraposições, não sei, até mesmo com a América Latina, né? Os nossos ditadores brasileiros não eram considerados tão ditadores assim pelo norte global, né? Tinha visita dos diplomatas, dos líderes, principalmente dos Estados Unidos, ao Geisel, ao Médici, mesmo eles tendo cometido crimes contra a humanidade mais do que documentados, né? Então, esses contrapontos que talvez seja interessante, assim, eu gostei muito das suas provocações. E, Virgínia, para mim, você foi falando, assim, eu fui vendo
o quanto que o projeto do Brasil foi sequestrado por um projeto subimperialista, assim, sabe? Porque esse projeto da merenda escolar, da alimentação escolar, ele começou dos movimentos sociais aqui no Brasil. Ele começou do movimento dos sem terra. Então, de favorecer a agricultura familiar, ao invés de na escola a criança receber produto industrializado, né, biscoitinho e suquinho de caixinha, aquela coisa totalmente industrializada, que tinha uma obrigação das escolas, das redes escolares comprarem a alimentação orgânica, da agricultura familiar, da produção local. Então, foi uma disputa política de décadas para a gente chegar nesse programa. E aí, quando entra o interesse das grandes empresas, e principalmente do agronegócio brasileiro, para expandir para países africanos, e aí Moçambique foi um lugar muito querido, né, pelas grandes construtoras brasileiras, pelo grande agronegócio brasileiro, até em disputa com a China, esse projeto ele é sequestrado. Aí todos os dados que você traz, é isso, nossa, é excelente tirar da mão do assistencialismo internacional, responsabilizar a comunidade, o governo e tudo mais, parece ótimo, né? E aí você vai trazendo aí esses detalhes e vai mostrando o quanto que, na verdade, esses discursos também são utilizados. E aí projetos populares, projetos que vêm de movimentos sociais, projetos que têm aí um potencial realmente fantástico de realmente melhorar a qualidade da alimentação, melhorar a agricultura familiar e tudo mais, e de repente isso se torna uma disputa por terra para plantar soja. Né? Para mim foi muito chocante assim você trazer, porque você foi falando e eu fui vendo exatamente o processo político brasileiro se colocando e aí nesse processo subimperialista que o Brasil assume muitas vezes, né? Então a minha questão talvez seria essa: você tem aí a pretensão de fazer também esse comparativo com o Brasil ou com outros países ali, ou outras províncias de Moçambique, você tem essa pesquisa talvez mais ampliada, ou a tua ideia é realmente aprofundar ali naquele território e trazer mais o estudo de caso mais aprofundado? Fiquei curiosa assim com esses detalhes da pesquisa. Obrigada. Muito bem, obrigada pela questão. Não sei, o Edmar talvez queira responder. Estou a falar. Sim, eu queria falar a respeito disso, por quê? Porque a gente tem um projeto para transformar o indivíduo que é ditador de verdade em uma pessoa boazinha, e a pessoa boazinha realmente, essa questão tem que ser negro, de um país pobre, africano, mas só que esse pobre africano não é, na verdade, tão pobre. Por exemplo, Alto Volta, que hoje em dia é Burkina Faso, é rico em cobre, é rico em vários tipos de minério que são de interesse desses países europeus e os Estados Unidos, principalmente. Por quê? Porque a produção é muito... eles não podem parar a produção. E eles não vão comprar, por exemplo, de países mais desenvolvidos que produzem esses minerais, que extraem esses minerais, porque sai muito mais caro. Eles preferem assim, derrubar um governo que sentou em cima, entre aspas, da riqueza, e explorar até não querer mais, do que comprar desses países. Um exemplo disso a Líbia mesmo. Gaddafi foi um dos caras, foi cruel, foi tirano, massacrou minorias. Sim, com certeza, a gente não vai assim, o estudo não é para tirar, não é para exorcizar o demônio do corpo do cara, mas é para ver o seguinte: o povo líbio, durante muito tempo, primeiro que ele fez uma revolução silenciosa, ele mandou embora o rei Idris e falou: a partir de agora, assim, tipo, por favor, retire-se daqui, pegue o avião e vá para a França. O cara fez a mesma coisa, foi para a França. Aí ele retirou do território as grandes petrolíferas, que eram lideradas pela França, pela Repsol da França, a BP da Inglaterra e a Exxon, que era americana, e
o Israel que estava dentro e parecia que Israel era dono da Líbia. Então, ele retirou todo mundo, mandou todo mundo embora e simplesmente falou, ó, a partir de hoje o petróleo é do povo, todas as riquezas é do povo, tanto até que abriu hospitais, abriu estradas, abriu faculdades. E você tinha, assim, a história fala que tem documentos e tudo mais que falam que aqueles que não tivessem interesse em fazer alguma coisa e as faculdades líbias não tivessem o curso, mandaria para a França, mandaria para os Estados Unidos, mandaria para algum lugar. Então, os líbios saíram pelo mundo afora. Você vê, por exemplo, gente da Líbia estudando medicina em França, em Sorbonne, nesses lugares todos, porque a Líbia financiava isso tudo com petróleo. E outros também, por exemplo, por exemplo, Samora Machel, tem um que não era bem presidente, mas foi o primeiro secretário do partido, que eu me esqueci o nome, que é o Ruben Uniobi, que é o nome do cara, de Camarões, que ele dizia o seguinte, ele um dia foi a um congresso da ONU e falou que não queremos mais o colonialismo em Camarões. Camarões se tornará independente em pouco tempo. Foi assassinado. Foi assassinado. É só falar, é só dizer, eu quero a liberdade, que você vai ser assassinado, você vai ser retirado, destituído. Todos esses ditadores, claro, existem muito mais. Tem hoje em dia o presidente da Tanzânia, que eu esqueci o nome dele, mas só porque ele disse o seguinte, não, olha só, eu não quero mais a igreja aqui. Agora, a partir de hoje, o cara tem que entrar aqui para poder falar sobre religião, tem que ter pelo menos uma faculdade reconhecida no território tanzaniano. Pronto, já estão taxando o cara como ditador. Basta o cara sentar sobre uma riqueza e dizer, não, a partir de hoje a riqueza é do povo africano, pronto, é taxado. Você não vê, por exemplo, agora, o que está acontecendo lá na Síria. Na Síria, não, desculpa, no Afeganistão. Poxa, os Estados Unidos disse, olha só, Donald Trump falou, não, olha só, a partir de hoje, daqui a algum tempo, os afegãos vão tomar conta da própria vida. E tudo bem, os caras entraram, os caras resolveram colocar lá o regime, lá, o islamismo, e pronto, começou o problema. Agora, ninguém chega para dizer, assim, uns dizem que está havendo algum problema, algum negócio, repressão violenta, etc. Mas ninguém taxa de ditador. Por quê? Porque é um país tão miserável, mas que tem muita riqueza, e que os Estados Unidos não vai taxar como criminoso, por quê? Porque tem muito interesse por trás. Entenderam? Posso falar agora? Bom, muito obrigada, Camila, pelo comentário e pelas observações e sim, de facto, a compreensão do modo como foi sendo implementado este Programa Nacional de Alimentação Escolar tem a ver com a história recente do Brasil e tem a ver com o programa Fome Zero, tem a ver também muito com a presidência de Lula e o quanto ele procurou incentivar e estimular certas relações internacionais, e especialmente as relações sul-sul. E a verdade é que o Brasil foi conseguindo afirmar-se na cena internacional como um país com particular conhecimento e expertise na área da segurança alimentar. E digamos que é toda essa inspiração do programa Fome Zero e de todos esses movimentos que ocorreram e que depois vieram a desaguar nesses estímulos dados aos produtores locais para que colocassem também os seus produtos na merenda escolar. É essa inspiração que depois passa para o PAA, que é o Programa de Aquisição a Africanos. Portanto, o PRONAE ele está muito ligado a esta ideia de empoderamento dos agricultores locais para
para quê? Para tentar aliviar ou superar as situações de insegurança alimentar. Mas em todos estes discursos que por vezes parecem chocar um pouco com os outros, pelo menos quando falamos de um programa nacional de alimentação escolar e falamos depois de projetos ligados ao agronegócio, portanto aqui o que nós vemos é que é este tema, o da insegurança alimentar, que surge a justificar quer uns, quer outros projetos. E mesmo sem ser no plano estritamente agrícola, a questão da segurança alimentar, ela tem um valor retórico extremamente importante, porque ela pode, de facto, servir para justificar muitos processos. Portanto, aquilo que aconteceu recentemente foi que o Brasil parece ter perdido alguma desta importância do ponto de vista deste tipo de relações que foi estabelecendo com países como Moçambique. Eu penso que também as novas orientações políticas provavelmente deram prioridade a outras matérias e a outras questões, e o facto, portanto, de o Brasil já não ser agora o doador do Programa Mundial de Alimentos e passar a ser a Rússia, dá conta também destas relações internacionais que se fazem através deste apoio a programas que não envolvem muito dinheiro, como é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Não conheço ainda muito as especificidades destes contratos e memorandos que foram estabelecidos com a Rússia, mas, enfim, agora estou a especular, mas com muita probabilidade isto tem a ver com um passado histórico de Moçambique, com a relação com a União Soviética e com a importância que a Rússia também tem hoje nessa relação devido a esse passado. E portanto, digamos que é esta história de solidariedades e de inimizades que se vão criando ao longo dos tempos que ajuda depois também a compreender muitos destes processos. Aliás, para vocês que trabalharam também sobre Timor, eu penso que estas, portanto, tudo aquilo que foi o processo de descolonização, ele não é difícil também pensá-lo sem evocar as questões da Guerra Fria e dos apoios que sempre foram dados ou na altura pela União Soviética ou pelos Estados Unidos. Portanto, muitas das guerras e o modo como elas foram alimentadas e as solidariedades que se criaram, elas têm a ver com este jogo de forças na cena internacional. Relativamente à questão às questões que o Edmar traz, elas são muito interessantes. Agora, quando olhamos para a África e para todos os seus governantes e para os presidentes, de facto depois às vezes tendemos a fazer apreciações muito gerais e tomar a África como se fosse um continente ao qual pudéssemos aplicar as mesmas descrições ou o mesmo tipo de caracterização. Mas depois, quando começamos a olhar as realidades mais de perto, vamos nos apercebendo também dessas grandes diferenças e das dificuldades às vezes em tratar um continente como se fosse como se tivesse alguma homogeneidade ou algum nível de homogeneidade e portanto é um pouco esta questão que eu trago aqui, é do risco de pensar a partir de uma mesma característica também diferentes países e diferentes realidades. E depois também, se quiserem comentar ou falar um pouco destas questões que têm a ver com a Guerra Fria, enfim, é apenas uma possibilidade de continuar um pouco este diálogo. Obrigada.
Obrigado, professora Virginia. Eu achei muito legal a apresentação. Eu também tinha umas perguntas, comentários. Eu queria compartilhar com vocês que tem uma coisa que é interessante quando a gente estuda, a gente fala, assim como a África não é uma questão homogênea, quando a gente fala em sul global, menos ainda, né? Mas tem uns elementos importantes que a literatura tem mostrado, como que as dinâmicas de conflito, guerra, conflito armado, ou de baixa intensidade, se a gente quiser chamar assim, nos países do Sul, eles têm uma lógica interna muito diferente. Ou seja, tem uma proximidade muito grande com práticas de guerra civil e esses conflitos muitas vezes eles são enraizados em histórias aí que estão vinculadas à prática do colonialismo, do racismo mesmo, né? E isso aparece tanto na colonização, descolonização clássica, quanto nas práticas contemporâneas, né? E aí de inserção de multinacionais, né? E aí, ouvindo a Virginia falar, particularmente, me veio à mente o processo da instalação, obviamente, da Vale, a Companhia Vale, né? Em Moçambique também, e os efeitos colaterais com a população da província de Tete, porque assim também o chamado de cooperação internacional brasileira na região, ou seja, a chegada da Vale teve associada diretamente com a instalação de uma empresa de produção de retrovirais, da Fiocruz, conseguiram conectar tudo junto, né? Também com formação, PECG, Programa de Cooperação Internacional de brasileiros, de moçambicanos vindo para cá, e também tem uma outra, o Senai, também formação técnica especializada em Moçambique. Tudo isso era associado à Vale, né? Então, ou seja, tem um capital privado, capital público, com apoio, concessão do Estado timorense, do Estado moçambicano. Isso é importante falar, o papel das elites nacionais nesse contexto. Né? No caso, a legislação moçambicana ela é muito progressista em termos de terra, porque a terra é pública, é um bem público. Só que o acesso a esse bem público ele se dá sob concessão nada transparente, e a gente sabe que tem muito dinheiro que rola por baixo do pano. Né? Então, só para chamar a atenção, eu acho brilhante a sua apresentação no que se refere à contradição desses processos. Né, que vem com uma roupagem, com elementos que a gente imediatamente associa a uma certa positividade, mas tem consequências muito grandes, sobretudo quando se refere a esses grandes empreendimentos privados, né, das multinacionais. No caso do agronegócio, os governos petistas, de fato, eles empoderaram o agronegócio, né, fizeram um pacto com o demônio, a gente pode falar aqui no Brasil, e hoje o demônio está cobrando o preço. Né? Então, a gente tem um agronegócio super militarizado, super armado, que está matando o povo que vive na floresta, tem um genocídio indígena em curso no nosso país, tem uma disputa aberta pela terra, o Brasil é um dos países que mais mata ativistas dos direitos humanos. Então, essa lógica do conflito, da disputa pela terra, com interesses do grande capital, na predação, na extração e no saque de terras de populações alheias, isso acontece em outras regiões do mundo também. E é muito interessante você mostrar como que, de certo modo, nós estamos exportando um modo muito violento, muito agressivo de apropriação de terras. Né? E aí o último ponto que me chama a atenção, Virginia, a questão do valor da terra, né? Que isso também tem algum tipo de paralelismo, né? Ou seja, esses empreendimentos eles chegam com uma hostilidade local muito grande. Eu achei muito interessante também você dar voz aos movimentos camponeses, né, de Moçambique. Isso é muito importante. Mas a terra ela está vinculada à saúde, à vida e à fertilidade. E é impressionante como que nessas falas a gente vê justamente o contrário, né? Uma denúncia da infertilidade, a dificuldade de manutenção da vida e de definhamento do corpo e da saúde. E aí eu pergunto para você também, Virginia, eu sei que você estuda alimentação, aqui no Brasil há um debate muito grande, pelo menos meus colegas que estudam geopolítica da fome, sobre a crítica do termo de segurança alimentar. Né? Nas relações internacionais, esse termo é incorporado acriticamente, e segurança alimentar, até onde eu sei a história da categoria, ela é colocada, inclusive, de cima para baixo, né? Para parar de se falar em fome. Tá? Eu não sei como é que você pensa isso. O MST aqui no Brasil tem uma posição de soberania alimentar, então, trocando por segurança alimentar. Acho que são esses os comentários que eu tinha para falar para você, Virginia. E eu só queria ler aqui, Camila, que tem uma pergunta para você, né? Se a Casa do Império também era frequentada por estudantes indianos, antes da anexação de Goa, da mão de Gil. Tá? Eu acho que é esse comentário que eu pensei. Assim. Obrigado. Sim.
Não sei se querem que eu responda já, talvez, não sei, seja melhor falar agora outra pessoa, posso depois, não sei, mas eu posso também falar. Camila? Eu posso responder o João e o comentário que a Virgínia fez, aí depois a Virgínia te responde. Então, só para o João, eu estou usando dados aqui de um trabalho da Margarida Lima de Faria e Sara Boavida, tá? Num livro que chama Casa dos Estudantes do Império, que, se não me engano, é de agora, 2017, tá? E elas fazem um levantamento de quantitativos, né, no geral, de estudantes que passaram pela Casa dos Estudantes do Império, e tem cerca de 70 estudantes indianos, tá? E mais 6 estudantes que eles colocam aqui como Ásia em geral, que deve ser Macau ou talvez algum outro lugar assim. Só para ter noção de quantidade, da Guiné tinha 67 nos arquivos que elas acessaram. Então, uma boa quantidade. Claro que a maioria disparada é de Angola, mas existe aqui uma quantidade interessante de indianos, né? 70, então, aí nesses 20 e tantos anos da Casa dos Estudantes do Império. Mas aí também, se você tem interesse, porque assim, pelo que eu li, né, que eu tenho lido nessa pesquisa, os estudantes de Goa têm uma diferenciação porque pegaram a questão da descolonização meio que na carona, né, das disputas entre Índia e Inglaterra. Então, esse movimento pela descolonização de Goa tem aí uma outra característica. Então, esses estudantes também já tinham uma bagagem desse processo de descolonização britânico na Índia. Mas aí tem um artigo de Aida Freudenthal, depois eu escrevo aqui no chat para você, tá? Que chama Estudantes Goeses na Casa dos Estudantes do Império, entre Salazar e Nehru, que é desse mesmo livro, e eu vou passar aqui a referência para você no chat, que eu acho que, se tiver interesse aí, é um artigo interessante sobre isso. E aí, Virgínia, sobre a questão da Guerra Fria, né, tem umas questões super interessantes de se pensar. Por exemplo, o lugar de Moscou é um lugar super contraditório em relação a Timor-Leste especificamente, porque apesar de Moscou apoiar diretamente Moçambique, não apoia Timor-Leste, nunca sequer recebeu os líderes timorenses em Moscou. Por quê? Por causa da Indonésia, porque a Indonésia tinha um papel muito importante no movimento dos países não alinhados. E aí, apesar de que para a ocupação indonésia em Timor-Leste, a Indonésia estava aí sendo financiada diretamente por Austrália e Estados Unidos, tinha também, digamos, esse jogo duplo aí com a União Soviética. Então, Moscou apoiava diretamente Moçambique, mas não apoiava diretamente Timor-Leste, apesar, né, dos líderes timorenses invocarem aí esse aparato ideológico e essas disputas políticas alinhadas, né, à União Soviética. Então, realmente, não tem como a gente falar desse contexto, até dessa circulação dessas ideias, né, no caso da minha pesquisa, sem considerar essas disputas macro aí da Guerra Fria, de fato. É isso. Não sei se posso falar agora, sim, eu peço desculpa, eu estou aqui há obras no edifício e às vezes pode haver aqui um pouco de ruído por causa das obras, mas indo diretamente a esta questão que tem a ver com as noções de segurança alimentar ou de soberania alimentar, são conceitos distintos. O conceito de soberania alimentar emergiu sobretudo na América Latina e tem a ver com este desejo de, por um lado, procurar proteger também os agricultores locais, de maneira a que eles possam ter também rendimentos suficientes para que possam ter uma vida digna. O conceito de insegurança alimentar, ele não se confunde exatamente com o conceito de fome, digamos que é uma evolução, é afirmado como sendo uma evolução a um conceito de fome que por vezes era difícil de objetivar.
Então o conceito de insegurança alimentar foi construído de tal maneira, com um conjunto de dimensões que permite uma maior objetivação, e este conceito de insegurança alimentar e de segurança alimentar, ele tem sido amplamente usado pela FAO, mas não pela FAO, ele está cada vez mais presente nas diferentes áreas sociais e, portanto, digamos que invadiu também todo este domínio e o conceito de insegurança alimentar é de facto isso, é uma forma de falar das situações de incerteza relativamente à alimentação que pode ser objetivada e quantificada. E pronto, aquilo que conhecemos de muitos dos relatórios que têm vindo a ser produzidos no âmbito da FAO é que se transformou num conceito absolutamente chave para justificar e legitimar ações, modificações, programas em determinados contextos. E, bom, o problema não está no conceito em si mesmo apenas, está na instrumentalização que se pode fazer deste conceito de insegurança alimentar. Por outro lado, há um pequeno problema também em relação ao conceito de segurança alimentar e na tentativa de objetivação, e na tentativa e não, em todo o trabalho de objetivação de que ele foi alvo, é de que pode ser um conceito tão fechado que apenas pessoal bastante especializado pode lidar bem com ele e pode usá-lo. E isto implica pode implicar um fechamento de campo, que pode impedir a discussão de questões que são geradas a partir desta questão que é da segurança alimentar. Pronto, e é isso. Em relação ao modo como certos programas e projetos vão entrando, a questão da produção agrícola e de se procurar assegurar quantidade suficiente de alimentos e, portanto, segurança alimentar, ela está muito presente. É verdade que a segurança alimentar não tem apenas a ver com suficiência e disponibilidade de alimentos, mas esses são aspectos importantes. Obrigada. Eu vou tirar o som por causa do ruído aqui no edifício. Muito obrigado, gente. Obrigado, Virgínia. Professora Camila, eu também fiquei pensando em umas coisas, se você me permitir, alguns comentários. Antes disso, né, sobre a lógica da Guerra Fria, que a professora Virgínia tinha comentado, a professora Camila já destacou o aspecto da ambiguidade da Rússia. Só queria chamar a atenção que Pequim, né, a China sempre apoiou a Timor-Leste, mas ela também teve ruídos no contexto. Na medida que Maputo teve um papel importantíssimo ali no apoio a Timor, Maputo se distanciou de Pequim, né? Distanciou de Pequim quando a China invadiu a Vietnã. Então tem um contexto também, tem uma disputa também dentro do bloco socialista. Isso é uma coisa importante. A disputa principal, obviamente, é entre Pequim e Moscou, a partir de 75, a partir dos anos 70, essa disputa é mais importante, e a questão de Timor sempre esteve mais próxima da China do que da Rússia, isso é evidente, mas também a própria aproximação da China com a questão de Timor, ela também sofre alguma turbulência, ainda que pelo menos nada muito sensível, pelo que eu consegui notar, é quando Moçambique se apoia explicitamente o Vietnã, né, a posição vietnamita quando a China invade o Vietnã. Outro conflito no sul global também, que tem impacto aí na circulação da diplomacia da libertação, nas guerras das Malvinas, que a Guerra das Malvinas entre a Argentina e a Inglaterra, num contexto que a Inglaterra, então Moçambique de novo, tem uma papel-chave aí, a Inglaterra estava estabelecendo uma aproximação muito grande, a Margaret Thatcher, né, com Samora Machel, para conseguir pacificar as questões na África Austral por conta do racismo na Rodésia, Zimbábue, né? Então Zimbábue, e depois da África do Sul. Essa aproximação entre Inglaterra e Moçambique, ela foi utilizada pela diplomacia de Jacarta, que estava em Buenos Aires, à época, no pós-guerra das Malvinas, justamente para evitar o apoio da Argentina aos timorenses.
Tá? Então, veja que, de novo, esses conflitos, eles afetam, esses conflitos atingem, por procuração também, a luta timorense, né? O grande conflito da Guerra Fria. Tá muito interessante essa questão mesmo, né? Mas o comentário que eu queria fazer só para a professora Camila eram dois, né? Uma sugestão, né, sobre a coisa da bandeira, muito interessante, muito legal mesmo, da coisa da gestão da bandeira extraterritorial. Eu sugeria ler a literatura, tem uma literatura sobre produção de bandeira, né? No Brasil, o Museu Murilo de Carvalho tem um texto muito bonito, né, sobre a produção da bandeira, inclusive a ideal. Acho que é muito legal você passar por aí também, né, como, né, uma possível intuição. Muito legal essa pesquisa, Cami, né, um monte de coisa que eu não sabia que você estava fazendo. E a outra coisa sobre a reflexão das casas. Tá? A reflexão das casas, eu acho que nenhum conceito é perfeito, a gente tem que instrumentalizar o conceito, você fala os decoloniais e tudo mais, fala da zona de fronteira, fala da zona de contato, a gente pode falar da dupla consciência do Bois, né, que o Paul Gilroy traz, a gente pode falar até do espectro de comparação que o Brent Anderson traz, né, como esses atores eles vão viajando, os próprios atores históricos eles vão contrapondo, vão comparando, né, e vão gerindo novas experiências, novos conceitos. Mas a ideia de casa me parece interessante porque, veja, se ela é uma estrutura política com uma tradição, ela pressupõe reprodução de tradições do Império, né, a ideia de tradição como ideologia aqui, a gente tem uma lógica, também tem um sistema de casas de Timor-Leste. Tá? Essa aproximação ela não é óbvia, mas eu acho que ela tem uma produção, ela pode ser produtiva, depende de como é que você for fazer. Né? Ou seja, as casas em Timor, né, tem um sistema de casas em Timor, um conceito da tradição dos estudos da Indonésia Oriental, né, que depois foi incorporado pelo próprio Levi-Strauss, quando ele vai fazer nas estruturas elementares de parentesco, quando ele vai falar do sistema de casas da região do Sudeste Asiático, e Timor está lá no meio da Indonésia Oriental, ela também tem a ideia tanto de uma reprodução temporal quanto espacial. Temporal porque essa relação com ancestralidades, objetos dos antepassados, matebiam, tudo mais. Mas também espacial porque todas essas casas estão conectadas entre si, tem uma circulação. Tá? Obviamente, está falando de umas casas específicas, mas eu acho que esses conceitos eles podem ser aproximados, friccionados, e daí pode sair uma coisa interessante, talvez um conceito mais interessante do que esses outros autores, né? E aí acho que quem vai forjar esse conceito é a autora, no caso é você, tá bom? Então acho que é esse comentário que eu queria fazer para você. E o último comentário que eu queria fazer para o Odmar, é muito legal a tua apresentação. Eu queria só dizer que esses autores todos que você apresenta para a gente é a literatura obrigatória dos nossos estudantes da Unilab aqui no primeiro, segundo, terceiro semestre, tá bom? Eles têm que ler todos esses caras, né? Se eles não leem, eles conhecem, eles sabem, tá? Literatura de libertação africana, lá no primeiro semestre tem história de África, história da independência africana, né? Então esses são autores chaves. Mas aí eu fiquei pensando, né, exatamente qual é o seu ponto, cara. Vou fazer direto. Eu achei que tem uma literatura, mas qual que é o seu ponto? O que esses autores eles trazem para você em termos de pesquisa, em termos de o que eles chamam a atenção para vocês? Você está querendo ir onde com esses autores? Você está querendo subir nas costas de gigante para ver longe. Todo pesquisador tem que fazer isso, mas eu quero saber que paisagem é essa que você está querendo mirar. Né? Basicamente, essa é a minha questão. Olha, está dizendo aqui que temos que terminar em 2 minutos. Eu acho que eu vou falar rapidinho. Olha só, o ponto principal do meu trabalho é mostrar que nem tudo que reduz é ouro. Porque a gente observa, por exemplo, assim, Bolsonaro no Brasil, ele não precisa fechar o Congresso, não precisa fechar o STF para a gente dizer que é um tirano. Ele está sentado no poder, ele pode fazer o que ele acha interessante. Só que a gente tem que analisar como funciona o processo dele. Como que ele está? A gente pode dizer, a gente não está dizendo, ele não saiu por aí pedindo para a Polícia Federal matar ninguém. Como, por exemplo, durante a ditadura, o boicote saiu sumindo, desaparecendo com pessoas. Mas ele está fazendo uma coisa que está fazendo uma tirania legalizada. Ele faz aquilo que ele acha interessante. E aí a gente está observando o seguinte: quem são as pessoas que estão sendo colocadas como ditadores de verdade? Será que essas pessoas estão sendo colocadas de forma a gente está tendo uma visão de fora? A gente tem que penetrar no conceito para a gente poder, depois,
ter um contato maior com o trabalho do indivíduo, para a gente poder ter uma noção se realmente isso aí que está sendo colocado é realmente ditadura, entendeu? E acho que é isso. Eu tentei fazer o mais rápido possível, porque o tempo, rapaz, quer terminar aqui, está complicado. Tá? Obrigado. Camila, quer falar? Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente fechar aqui a sessão? Não, só agradecer, gente. Foi ótimo. Obrigada. Eu também agradeço muito esta oportunidade e pronto, espero que nos possamos reencontrar em breve num outro encontro. Tá bom. Boa tarde a todos. Então, gente, em Portugal. É boa tarde. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer também. Obrigado, Edmar. Obrigado, Virginia. Obrigado, Camila, por estar com a gente, por trocar com a gente, também por apresentar, né, apresentar a pesquisa de vocês. É muito legal. Eu aprendi muito hoje. Tá? Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Tá certo? Até logo. Tchau, tchau, gente.